Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Esta vida pelo mundo do sexo começou com uma mala. Começou com uma mala há cerca de 15 anos atrás. Portanto, há 15 anos carrego uma mala vermelha. Uau! E que vou à casa das clientes, maioritariamente das mulheres, porque são reuniões com mulheres e às vezes mistas. Reuniões com homens só fiz uma e não correu assim tão bem. Porque levam mais para o gozo. Primeiro, é preciso que eu tenha confiança com os homens que eu vou encontrar à frente. Claro. E não seria muito bom eu ir para uma casa de um estranho onde vão estar 8 ou 10 homens estranhos, claro. E eu sozinha lá a falar de sexo. No mínimo vinha de lá com um andar novo. Pronto. Esperemos que não. Por isso não é muito agradável a ideia. Mas fiz uma vez para um casal cliente meu, que já tinham ido a vários espetáculos meus, e eu já tinha feito várias reuniões de casais com eles, e pediram uma vez para fazer um só de homens, sendo que a mulher dele ficou lá na mesma para garantir a minha segurança. Okay. Então eram homens e uma mulher. Exato. No caso de hoje, era eu e ela. Sim. E assim, correu relativamente bem. Não fui desrespeitada, ninguém se meteu comigo, nada disso. Só que eles beberam um bocado. Então depois levam mais para a brincadeira, não é? Não, um foi vomitar na casa de banho, entretanto, porque os homens são muito fracos na bebida. Sim. Uma pessoa São tem muito de fortes ensinar. no colocar lâmpadas, mas na bebida não. Os homens aqui estão-se a gozar. mas Cláudia, para contextualizar, tu chegas à casa das pessoas com uma mala, abres a mala de produtos, e o que é que tem lá dentro? Eu não abro logo a mala, eu vou abrindo. Algum suspense? Eu vou retirando produto a produto e a cada produto. Eu, além das brincadeiras, também explico o que é cada produto, como utilizar cada produto e em que situações podem utilizar. Produtos. Mas que tipo de produtos é que tem a mala? Olha, no início tinha muito mais variedade, agora como eu faço muita brincadeira, não tenho tempo para mostrar demasiados produtos, então centrei-me mais na parte da cosmética e na parte dos brinquedos, porque Cosmética? na verdade os lubrificantes, os estimulantes, ok. os óleos, etc. Na verdade era aquilo que mais vendia, que as pessoas mais e ainda é, aquilo que as pessoas mais Suscitava mais procuram. curiosidade? Sim, porque é algo que podem sempre usar a dois. Eu E achei que eram os brinquedos. Os brinquedos é mais para quem está sozinho, apesar de haver brinquedos para Sério? casal. Sim, Pode-se introduzir na dinâmica de casal também. mas muitas vezes elas têm receio que o companheiro não ache muita piada. E então na reunião em si não vendemos tanto brinquedos para casal. Vendemos depois, ou seja, depois de elas falarem com o companheiro, perceberem que é ok. É ok, às vezes até o próprio companheiro que depois contacta a maleta para fazer a compra. Sério? Sim. Que giro, uma O problema surpresa. é que nós somos boa. muitas assessoras e eles ligam para mim, que estou na sede, a perguntar: a minha mulher teve numa reunião da maleta este fim de semana. E ela gostou muito de um brinquedo. Eu queria esse brinquedo. Pois, e qual é a tua mulher? Quem é a tua mulher? Em qual reunião é que ela teve? Com qual assessora? E qual foi o brinquedo que ela gostou? Porque todas as assessoras têm malas diferentes. E se calhar isto foi um estágio para o teu espetáculo, não é? Aliás, foi por causa das reuniões da Maleta Vermelha e de tantas vezes me dizerem: pá, Cláudia, tens que levar isto para um palco. Isto seria excelente num palco. Tu ias vender montes de bilhetes se fosses para o palco. É muito pequenino aqui em casa, só nós às 8, nós às 10, não sei o quê. Tens que levar Claro, é tão bom para ficar aqui guardado. Exato, era o que com muita gente pessoas. me dizia. Só que as produtoras e os produtores todos que andam por aí acharam que uma mulher a falar de sexo não tinha piada. Eu acho que tem. Mas a verdade é que já lá vão. Ora, eu comecei com 42, estou com 49, já vão 7 anos a fazer o mesmo espetáculo, que já mudou de nome mais do que uma vez. O primeiro não se podia dizer. Mas como ele é de improviso, é o mesmo espetáculo e ao mesmo tempo não é o mesmo espetáculo. Sim, porque um ao longo dos anos também vais arrecadando mais histórias. O último espetáculo que eu fiz em Alfornelos foi muito engraçado porque, apesar do espetáculo ser todo de improviso, eu tenho
algumas piadas para usar para o caso de me dar alguma branca. Portanto, eu tenho alguns temas que eu recorro, algumas situações que eu recorro para me ajudar para o caso de. Claro, se não souberes para onde ir, está lá. E estávamos em conversa, eu, o João e o Zé, e eles estavam-me a dizer: Cláudia, tu quase não usaste nada neste. Nem foi preciso. Porque foi uma conversa de grupo. Acabou por ser. Eu estava a falar com este, que depois, entretanto, falou com aquele, que falou com o outro, que falou com o outro, e às vezes estávamos todos a falar, e eu estava a organizar a conversa como um maestro, e a coisa correu muito bem. Nós tínhamos pessoas tão diferentes, e deu para fazer coisas tão engraçadas, e por isso é que eu digo que o espetáculo não é meu, é de todos nós. Porque se aquelas pessoas não estivessem naquele espetáculo, o espetáculo não era a mesma coisa. Foi graças a um espanhol que esteve lá, que por exemplo, eu perguntei-lhe como é que tu dizes a ela, que era portuguesa, faz-me um broche. E ele diz-nos, que deixou toda a gente derretida, todas as mulheres ficaram derretidas. O meu espanhol não é muito bom, mas vamos tentar. Vamos. Eu lhe digo, por favor, póngate de rodillas e chúpame um bocadito. Chupar um bocadito é muito bom. Chupa-me um bocadito de rodilhas. Rodilhas a joelhos. Que coisa mais amorosa, não é? De se fazer. Foi educado. Completamente. Onde é que tu ouves um homem dizer ponga-te de rodilhas? Mas será que ele diz mesmo isso em casa? Não sei, não faço a mínima ideia. Ou disse ali em público, pois. Mas que soou muito bem. Eu ouvi montes de mulheres a dizerem Tínhamos um que era levado da breca, na outra ponta da sala, que dizia ter um Zé Augusto enorme. Mas a gente mas não estava sozinho, comprovar. que era para ver se... Não, estava com mulher, mas mesmo assim não conseguimos comprovar, porque já sabes como é que as mulheres alinham em tudo o que dizem. Também não ia desmentir-lhe em público. Exatamente, não é? Casou com ele, sim, agora é na saúde e na doença. Eu continuo a acreditar quando eles são muito grandes, a coisa é muito pequenina e ele normalmente era grande. É assim, ele era alto. Ele era alto. Mas pronto, isso sou eu. Depois tínhamos do outro lado ainda da sala um outro senhor, assim, todo muito bonito, muito bem posto, assim, teve o tempo todo no espetáculo, assim, bem colocado, que quando abriu a boca tinha uma voz super sexy de rádio. Uau, assim, uma voz grossa. Que tive mais 2 ou 3 mulheres que fizeram ai meu Deus do céu! E eu, ai Jesus, que ela avance! Já fizeste casais nos espetáculos? Não sei. Nas reuniões sei que já há muita criança que foi graças aos meus brinquedos e aos meus produtos. Nos espetáculos tentei já em alguns, porque eu pergunto quem é que está solteiro, mas costuma haver muitos solteiros ou é mais casal? Neste último tínhamos um único solteiro e eu perguntei como é que ele metia conversa com as meninas. E igual a maioria dos homens, uma merda. Filha, os homens não sabem meter conversa com as mulheres. Não sabem. Olá, princesa. Olá, gata. Ou então só, olá. E eu depois perguntei, e depois o que é que tu dizes? E depois eu digo qualquer coisa de acordo com o que a conversa fluir. Filho, se tu só dizes olá, não vai haver conversa. Não há conversa. Uma piadinha, assim uma coisa. Dizer mais qualquer coisa. Então eu pergunto, está tudo bem contigo? Eu sinto que o teu espetáculo também é educativo. O meu espetáculo é muito educativo. Eu chego, por exemplo, a ensinar aos homens as vantagens de enfiar 2 dedos no cu. Que é uma coisa... Porque eles são reticentes. É uma coisa que a maioria dos homens não faz. Acham logo, eu não sou homossexual. Essa cena. E não só, o medo de virar homossexual. Do tipo, ainda gosto muito e depois não quero voltar. Mas isso não acontece. Isso é só um pensamento estúpido. Porque vamos lá ver uma coisa. Se tu enfiares 2 dedos no cu do teu companheiro, que neste momento está a tremer de medo... Ele está a ouvir isto, está louco. Enfias 2 dedos no cu dele, tu achas que ele logo a seguir, a receber 2 dedinhos, ele vai querer um outro Zé Augusto? Não. Eu acho que não. Ele vai querer, se for bom para ele vai querer novamente os teus 2 dedos. Muito provavelmente poderá pedir 3 dedos, ou para tu bateres palminhas, mas não necessariamente ele vai querer uma pilinha, ok? São 2 coisas completamente diferentes. E não é só isso, o desejo sexual é independente não muda. da orientação sexual. É isso. A orientação sexual é uma coisa, o prazer sexual é outro. Um homem pode ser gay e não gostar de penetração anal.
um homem heterossexual pode ser heterossexual e gostar de penetração anal. Não necessariamente por outro homem ou com um objeto igual a um pénis. Pode ser um objeto fálico, porque tem que ser algo mais fálico para poder introduzir. Entrar. Se for um quadrado não vai introduzir, não é? Portanto tem que ser uma coisa mais cilíndrica, mas pode não ser necessariamente com um formato de um pénis. E ele pode efetivamente gostar dessa penetração. Os homens têm pelo menos 2 pontos de prazer nessa zona. Um que é a parte do períneo, entre os testículos e o ânus, e outro mais para dentro, próximo da zona da próstata. Por isso muitos homens, quando vão fazer o exame à próstata, têm uma ereção e ficam envergonhados. Porque pois. é-lhes tocado nesse ponto, que é o chamado ponto P. E eles não controlam, não é? E eles não controlam. Isto leva, claro, depois a uma terapia de 2 ou 3 semanas. Uma ereção Ficam no exame da traumatizados. próstata, sim. Mas a verdade é que acontece. Eles terem uma ereção. Porque é uma zona extremamente sensível, tal e qual como o nosso ponto G. É aí que eles sentem o orgasmo. É num ponto dentro do canal anal. E mesmo que ele esteja a penetrar, a ter uma relação sexual normal e heterossexual contigo, o orgasmo dele é sentido nessa zona. Tanto que eles encolhem o rabinho e é ali que eles sentem. Eles sabem que sentem ali. Só que não querem ir lá mexer. Porque, Pois, meu Deus do céu, se eu não vai gosto. gostar. Então, se gostar, ótimo, maravilha. Encontrou mais uma coisa para Para brincar. explorar, não é? Porque a maioria dos homens tem muito medo do julgamento e tem muito medo Do que vai parecer parecer. fraco perante alguém. O que é também só estúpido, porque nós não conseguimos controlar algumas reações do nosso corpo. No dia que os homens começarem a perceber que o seu pénis funciona quando quiser e bem lhe apetecer e que eles não comandam nada e que se falhar, falhou, enquanto houver língua e dedo, não há pénis que meta medo. Portanto, não há problema, não é? Gostei desse ditado. Se murchar, se morrer, se Há cair para o muitas lado, coisas que se pode faz fazer. outra coisa. Epá, põe um chantilly no corpo dela, lambe-a de uma ponta à outra, faz um chazinho afrodisíaco, É e come um isso. chocolate. Eu acho que, é assim, na sexualidade só é preciso criatividade. Ai, e até rimei. E temos que retirar a pressão que eles têm no próprio pénis. O homem tem uma pressão imensa que tem que funcionar, que aquilo tem que estar operacional e tem Sempre. que dar 1, 2, 3, 4, 5, porque senão ele não é homem. Mentira. O homem é tão homem quanto a sua cabeça e não o seu pénis. Ou seja, se é um homem que Até porque se a cabeça não estiver em ordem, o pênis também não funciona. não vai funcionar. Portanto, se ele quer agradar a sua mulher, não tem que o fazer necessariamente só com o pénis. Até porque apenas 20% das mulheres atingem o orgasmo pela penetração. Ok? Portanto, se apenas 20% das mulheres atingem o orgasmo pela penetração, 80% das mulheres necessitam de uma estimulação extra e normalmente uma estimulação clitoriana para conseguirem atingir o orgasmo. Porquê que o homem está tão concentrado no pénis Naquilo, e sim. esquece os teus dedinhos? Porque se ele tiver com o pénis lá dentro e os dedinhos a fazer DJ, Oh, filha, 5 minutos. isso sim é um 5 minutos. homem. Isso sim é um homem, ok? Esse sim vai fazer a mulher ter orgasmos e vai ser inesquecível, porque ela vai dizer: miúda, eu não sei como é que ele estava a fazer aquilo, eu estava a senti-lo lá dentro, mas eu caguei-no lá dentro, porque ele fazia-me um DJ que era uma loucura. Mas eu acho que. E também tens muitos homens que acham que é só aquilo. Sim, Sabes sim. que não parece que não sabem que é preciso fazer outras coisas ou que pode fazer Muito outras mais. coisas. As mulheres, os homens são muito visuais e da Do parte toque? do toque, sim. Um homem se toca na pele da mulher, que é muito mais macia, muito mais suave, fica com desejo. Ele gosta, porque a pele do homem, da maioria dos homens, é mais áspera, é mais dura, ok? E a nossa pele é mais suavezinha, é mais fofinha, é mais suave. E isso para eles é muito agradável, é um dos pontos. Por isso é que os homens gostam de tocar as mulheres em várias zonas. Por exemplo, o toque nos seios das mulheres é muito importante para os homens pela sensação que eles têm na mão de uma pele muito suave e muito frágil e inocente.
é só o ser as mamas, é toda a envolvência da própria mama. Sim. E mesmo, quer seja o toque com os dedos, quer seja o toque com a boca. Por isso é que os homens gostam muito de beijar as mamas das mulheres. E depois há a parte visual, que é, muitas vezes não é necessário ver tudo, mas aquilo que eles veem e que eles conseguem imaginar ajuda-os muito na concretização da parte sexual. Ou seja, muitas vezes um decote é mais importante do que uma mulher completamente nua, porque a expectativa que eles criam na sua cabeça do que está lá de baixo, não é? Sim, faz com que eles consigam ter muito mais tesão na antecipação da coisa do que na visualização total. Também deves descobrir assim histórias mirabolantes. Ou não? Filha, se me vais perguntar A pior, história, assim, a história mais engraçada. são 15 anos. Aquela que até tu não aguentaste de rir, tipo no espetáculo. Filha, sei lá, já foram tantas. Eu tenho uma coisa péssima nesta altura. Estou a entrar na menopausa, portanto estou na perimenopausa, a minha memória está o horror. Vou-te contar uma história que eu contei uma vez num espetáculo. Essa foi uma história que me marcou pela inocência e pela brincadeira daquela miúda. Era uma miúda aí com os seus 25 anos, numa reunião. Isto foi numa reunião. Estávamos a falar sobre fazer sexo no banho. E eu estava a dizer que tem a parte divertida, não é? Mas tem uma parte muito chata, porque as posições e aquilo que vamos fazer é sempre perigoso, podemos cair, podemos partir a cabeça e não sei o que mais. E volta-se uma miúda nessa reunião e diz assim: ai, ó Cláudia, mas é tão divertido. E eu disse: então e o que é que tu costumas fazer no banho? E diz-me ela: ai, olha, eu faço assim. Ele adora, ele ri-se imenso e ele adora. Eu meto água na boca, eu abro a pelezinha, mando a água lá para dentro, fecho, aquilo fica uma bolinha de água e eu faço pá! E ele gosta disso! E aquilo solta água por todo lado, é tão divertido! Isso não dói? Eu faço a mínima ideia, eu com essa rimo tanto, porque o misto da inocência dela, porque estamos a falar em brincadeiras, não propriamente uma brincadeira tão inocente e tão infantil, não é? Como esta, tipo, mas que teve piada. Brincadeira mais sexual, não é? E é tão visual, tu imaginares a meter água dentro da pelezinha e a ficar tipo um balãozinho, não é? E ela diz que ela segurava, quando ele não aguentava mais, dizia pá! E era água por todo